Olá pessoal, boa tarde. Nessa aula aqui nós vamos implementar as portas lógicas AND, OR e NOT, né? E ou e não, ok? Utilizando transistores, ok? Nós vamos usar o transistor BC548. Eu confesso que foi um pouco difícil achar esse transistor aqui nas minhas coisas, né? Vocês podem ver que eu revirei aqui meu laboratório, mas eu consegui achar dois transistores desse modelo, né? E nós vamos montar esses circuitos para vocês entenderem o funcionamento, ok? Então, como vai ser nossa aula? Nós vamos projetar esse circuito no Proteus, vamos simular, ok? E depois nós vamos implementá-lo no protoboard. Se você não entender os termos, achar muito técnico, ou não estiver entendendo praticamente nada, não se preocupe, tá? Porque vocês vão aprender todos os conceitos que irão ser falados aqui, vocês vão aprender no curso de eletrônica básica que é dado aqui na UFMT, né? E que eu pretendo colocar algumas aulas de eletrônica básica também, né? No canal, né? Então vocês vão estar aprendendo aí com o curso de eletrônica básica. Mas basicamente para entender as portas lógicas, para entender esse exemplo que eu vou mostrar para vocês, basicamente o que vocês precisam saber é o seguinte: 0 significa desligado e 1 significa ligado, né? Então, por exemplo, o LED ligado é 1, o LED desligado é 0, tá? E o 0 corresponde ao nível de tensão 0 volts e o 1 corresponde ao nível de tensão 5 volts. Tá? Não existe nada de especial com 5 volts. Né? Por exemplo, se você estiver lidando com circuitos integrados CMOS, o 1 corresponde a 3.3 volts. Tá? Então não tem nada de especial com 5 volts, com a questão dos 5 volts. Okay? Então, vamos lá, né? Vamos começar o nosso projeto aí com o Proteus e em seguida nós vamos passar para o protoboard, ok? Bom, então a primeira coisa que você vai fazer é iniciar o Proteus, tá? Normalmente o Proteus você tem que rodá-lo, né? Como administrador, tá? Então vem aqui executar como administrador, aí você vai dar sim aqui e ele vai iniciar o Proteus, ok? Então, o Proteus está iniciando, tá? Aí você vai vir aqui, ó, File, New Project, tá? Então, ele vai iniciar o Project Wizard, né? O Wizard é mago, né? Mago dos projetos, ok? Eu vou salvar esse meu projeto aqui num diretório específico aqui. Então, vou salvar aqui em Lab de Lógica Digital, né? Vou criar, vejam vocês aqui que eu já fiz um projeto para a porta OR e para a porta END, né? Então, eu vou fazer um projeto aqui para a porta NOT, né? Então, eu vou criar um novo diretório aqui, né? Novo, pasta, tá? Então, aqui, porta NOT, ok? E aí, vou selecionar essa pasta aqui, ó, porta NOT, selecionar pasta, vou chamar meu projeto aqui de porta NOT, ok? E é um novo projeto, né? Next. Se eu quiser imprimir, eu vou imprimir numa folha A4, então Next, tá? Eu não vou querer fazer uma placa de circuito impresso, tá? Printed Circuit Board, tá? Então não vou precisar aqui do layout de PCB, ok? Então Next, tá? Meu projeto não envolve microcontrolador, não envolve microprocessador, então não tenho firmware, tá? Então eu dou Next aqui, ok? E Finish, tá? Ok, então ele vai abrir esse projeto aqui numa folha 4, tá? E aí você vai adicionar componentes, tá? Mas primeiro você tem que criar aqui uma lista de componentes que você vai usar, né? Então você vai vir aqui no P aqui de pick, tá? Pick de pegar, né? Então eu vou escolher aqui resistor, tá? Então resistor, né? Vou usar resistores de 560 ohms aqui, né? 560 ohms.
tá? Então eu vou vir aqui, resistor 560 ohms, 1/8 de watt, né? Aqui a potência não importa muito para você, pode ser 1/8, 1/4, 1/16, vamos usar 1/16 avos de watt aqui, ok? E aqui é um resistor SMD, né? Ok? Então você dá OK aqui. Vamos usar também um resistor aqui de 10k ohms, tá? Então, resistor 10k, tá? Resistor 10k. Então vamos lá, né? Resistor. Tá. Vamos escolher esse aqui, ó. Resistor de 10k ohms, 1/8 de watt. Aqui a potência não importa, tá? Outro componente que eu vou precisar aqui, tá? É um switch, é uma chave, né? Então vem aqui, digito switch. Switch em inglês é chave, tá? E a chave que eu vou usar é SWSPDT, tá? Que é uma chave de três contatos, tá? Mas você tem que escolher uma chave que tem um modelo de simulação. Então você tem que ser SWSPDT e tem que ser active, tá? Porque ela tem que ter um modelo de simulação porque nós queremos simular, ok? Então você vai dar OK aqui, né? Aí eu vou adicionar o meu transistor, que é o BC548, tá? Ele já vai vir aqui. Então, a primeira coisa, eu vou adicionar esses dois transistores aqui, ó, esse aqui e esse aqui, certo? BP e esse aqui. Eu quero mostrar uma coisa para vocês que aconteceu comigo aqui durante a simulação, tá? Esse transistor aqui, ele não simula de maneira correta, tá? Mas eu vou adicionar os dois aqui para vocês perceberem isso, tá? Vou adicionar aqui também um BC548, né? Vou adicionar esse aqui, BP. BP de bipolar, tá? Então, esse modelo aqui, ó. Esse aqui, ele tem um Spice Model, tá? O Spice Model é quando ele tem um modelo de simulação, ok? Aí você consegue simulá-lo no Proteus, ok? Então, dá OK aqui. Vou precisar de um LED, né? Então, LED, vou pegar um LED verde, tá? LED. Só que meu LED eu quero que seja animado, tá? Animated, tá? Então, LED green, né? Animated LED Model, green, tá? Eu vou escolher esse aqui, ok? Vou dar OK aqui. O que mais que eu preciso? Bom, eu tenho a chave, eu tenho os dois resistores, eu tenho o transistor, eu tenho LEDs, ok. Basicamente é isso que você precisa, tá? Bom, o que você vai começar a fazer aqui, né? Primeiro eu vou falar sobre a ideia da chave aqui, né? Então eu vou pegar a chave aqui, vou posicioná-la aqui, ó, tá? É uma chave só, no caso da porta-note, né, que eu vou usar. Se você quiser ampliar, você rola. Se você quiser ampliar a imagem, você rola a rodinha do mouse, tá? Para a direita, né? Aqui você aumenta a imagem, ok? Então veja que essa chave aqui, tá? Se você quiser focar na imagem, você vem aqui e aqui você consegue focar na onde você quer, tá? Ok? Então, aí você clica com o mouse, ele para, tá? Se você não clicar com o mouse, ele vai ficar andando aí, vagando, ok? Bom, então aqui veja que você tem, ela é uma chave que é própria para simulação, né? Porque aqui você tem o botão para mover a chave para cima e um botão para mover a chave para baixo, tá? Então esse terminal aqui da chave, ele vai assumir esse valor aqui de tensão ou esse valor aqui de tensão, ok? Então o que eu vou fazer? Essa aqui é uma chave de 3 pontos, tá? É uma chave de 3 terminais, que é a chave que eu tenho aqui, tá? Eu vou montar o circuito para vocês verem, tá? Essa chave aqui, esse terminal aqui eu vou ligar no VCC, esse terminal aqui eu vou ligar no Terra, tá? E esse terminal aqui eu vou ligar no LED e vou ligar no resistor de 10K que eu vou ligar no transistor, tá? Vocês vão entender por que daqui a pouco, ok? Então, ok. Veja que eu peguei o resistor errado aqui, ó, 560k ohms, tá?
É óbvio que se você pegar um resistor você quer um resistor de 560 ohms, não de 560 k ohms, tá? Então, o que eu vou vir a fazer aqui? Eu vou vir aqui, ó, delete, tá? Então, eu vou apagar esse cara aqui e vou pegar o resistor certo, tá? 560 ohms, tá? Então, resistor 560, e aí você vai escolher aqui, ó, 560 ohms, tá? Onde que está esse resistor? 560 ohms aqui, ó, 1/10 de watt. A potência realmente aqui não importa, tá? O que importa é o valor, tá? O valor tem que estar correto aqui, ok? Então tá, né? Então eu tenho um resistor aqui, aí eu vou colocar aqui, veja que se ele não estiver na orientação correta, tá? Você pode apertar o mais aqui e colocar ele na orientação correta, certo? O que eu preciso agora, né? Agora eu vou mudar para o... Estou no modo componente aqui, vou mudar para o modo terminal, tá? Então eu vou colocar o terra, que é 0 volts aqui, tá? E vou colocar o power aqui, que é VCC, tá? VCC para mim vai ser esse cara aqui, tá? E aí eu vou aqui para o modo junction, tá? No modo junction eu vou ligar os componentes aqui, tá? Isso aqui é um circuito bastante básico, tá? Então, a hora que você der play aqui, ele vai acender o LED, tá? Ó, o LED acendeu, tá vendo aqui? O resistor aqui, ele funciona como limitador de corrente, tá? E o LED, o que que ele é? O LED é um diodo emissor de luz, tá? E esse resistor aqui é para limitar a corrente que passa pelo LED, né? Porque o LED é um componente não linear, então a quantidade de corrente que passa aumenta exponencialmente com a tensão que você coloca nele. Se você colocar 5 volts direto, o LED acende na máxima intensidade e com o tempo ele vai queimar se ele não tiver um resistor limitando a corrente que passa por ele, ok? Então isso aqui foi um circuito bastante básico, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma chave aqui para eu poder ligar e desligar o LED, ok? Então vou parar minha simulação, dar um stop aqui, tá? Vou vir aqui no Component Mode aqui, tá? E aí eu vou vir aqui e escolher a minha chave aqui. Ó, vou colocar a minha chave aqui, tá? O que eu vou fazer, né? Essa parte da chave aqui eu vou ligar no terra, tá? Então eu vou vir aqui no Junction Mode, tá? Essa parte aqui eu vou ligar no terra aqui, ó. Ok? E essa parte da chave aqui eu vou ligar no VCC, tá? Certo? Só que o resistor, o resistor de 560, tá? Agora eu vou apagar esse fio aqui, tá? Então, para apagar, você clica com o mouse em cima e aperta a tecla Del, tá? E aí eu vou vir aqui no Junction Mode aqui e vou ligar esse cara aqui na chave aqui, ó. Ok? Certo? Então, veja bem como que vai funcionar esse circuito aqui, tá? Vai funcionar da seguinte forma, ó. Se a chave estiver ligada aqui no VCC, tá? A corrente vai passar, vamos considerar que a gente está com o sentido convencional da corrente, não o verdadeiro. O verdadeiro é do negativo para o positivo. Mas o diodo, ele mostra o sentido convencional na corrente. Então, ele deixa passar a corrente nesse sentido, mas não deixa passar no outro. Se você ligar o LED invertido, ele não acende, tá? Então, você tem que ligar o LED no sentido da corrente, tá? Para ele poder acender, tá? Então, a corrente sai aqui do positivo, vem para cá, vem aqui, passa pelo resistor, passa pelo LED, o LED vai acender. Se você colocar a chave aqui, tá? Aqui, você vai colocar esse fio aqui, ele vai ficar em GND, tá? Esse fio aqui fica em GND. Então, o potencial desse ponto é igual ao potencial desse ponto, que é 0 volts. Então, o LED vai ficar apagado, ok? Então, essa chave vai ligar e desligar o LED, ok? Então, vamos simular aqui, tá? Então, veja que o LED está aceso. Eu posso vir aqui, clicar na chave, o LED apaga. Clico aqui na chave, o LED acende. Apaga, acende, ok? Muito bem. Agora eu vou colocar meu transistor aqui, tá? Vou parar a simulação aqui, vou colocar meu transistor aqui para poder fazer a porta NOT, tá? A porta NOT é simplesmente um transistor,
Não é nada muito complicado, tá, gente? É um transistor, simplesmente, que vai inverter o sinal. Você vai colocar 0 volts, ele vai soltar 5. Você vai colocar 5, ele vai zerar, tá? Então, vamos entender isso aí. Depois que eu colocar aqui, eu vou explicar para vocês o funcionamento, tá? Então, eu vou primeiro colocar um transistor aqui que não funciona, tá? E eu vou explicar muito bem por que ele não funciona, tá? Eu vou colocar esse BC1548 aqui, ó, tá? Esse aqui, o modelo de simulação dele está furado, tá? Por que está furado? Veja bem, ó. Se não passa corrente entre base e emissor, tá? Se o circuito base e emissor está, digamos, aberto, se não passa corrente por aqui, não vai passar corrente no sentido coletor-emissor, tá? Então, o transistor ele tem 3 terminais, o coletor, a base e o emissor, tá? Para passar corrente entre o coletor e o emissor, tem que passar uma corrente pela base, que é chamada corrente de base, tá? A corrente coletor-emissor é o que a gente chama de corrente de coletor, tá? Essa corrente de coletor é beta, que é o fator de amplificação, também chamado de HFE, tá? Vezes a corrente base-emissor, tá? No curso de eletrônica vocês vão aprender isso daí, tá? Então, esse transistor aqui, se eu colocar um LED, vou montar o circuito aqui para vocês, tá? Então, vou pegar aqui um resistor aqui de 560 ohms, tá? Eu vou dar um mais aqui, né? Mais, tá? Vou colocar o resistor aqui, tá? Eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou ligar aqui, tá? Vou colocar aqui, vou mudar aqui para o modo terminal, né? Colocar aqui o power, tá? Vou colocar o ground, tá? E vou ligar. Bom, eu quero mostrar aqui para vocês, tá? Eu quero mostrar aqui para vocês que esse transistor aqui ele não serve para simulação, tá? E eu vou provar isso fazendo o seguinte, eu vou colocar um LED no meio desse circuito aqui, tá? Esse LED ele não pode acender quando você começar a simulação, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar aqui, vou mudar para o modo componente de novo, tá? Então, vou pegar um LED aqui, o meu LED verde, tá? Vou colocar o LED aqui. Ficou meio apertadinho aqui, mas tudo bem. Vou ligar aqui com o LED. Vou ligar aqui com o LED, tá? Quando eu der o play aqui, esse LED não deveria acender, porque a base está aberta aqui, tá? Não está passando corrente entre a base e o emissor, então esse LED não deveria acender. Mas quando você dá play aqui, ó, ele acende, tá? Então esse transistor não serve, tá, gente? Esse transistor não serve, ok? Então vamos pegar um transistor que funciona, tá? Então eu vou parar a simulação aqui, tá? Eliminar esse transistor aqui, tá? Tirar ele, ó. Ele não pode ser deletado porque ele está sendo usado no projeto. Não, então vamos apagar ele aqui do projeto. Pronto. Agora eu vou arrancar ele daqui, ó, tá? Delete. Ué. Não apaguei. Agora eu apaguei. Tá? Então delete aqui. Tira o dispositivo do seletor? Ok. Tá? Então tirei aqui, tá? Agora vamos colocar um transistor que funciona aqui, tá? Esse aqui, ó. BC548BP, tá? Vou fazer o mesmo teste de antes, tá? Vou colocar um LED aqui no meio do caminho, tá? Vou colocar um LED verde aqui, tá? Vou ligar. Nota que é o mesmo transistor, tá? Só que um tá com o modelo Spice bem feitinho, o outro não, né? Então aí se eu der play, ó, tá rodando a simulação e o LED não acendeu. Então esse aqui tá ok, certo? Se eu pegar um resistor de 10K e ligar isso aqui no VCC, ele vai acender. Então eu vou
parar a simulação e vou mostrar para vocês, tá? Porque aí vai passar corrente entre coletor e emissor. Então, ó, vou pegar aqui um resistor aqui de 10K, tá? Aperto mais aqui. Vou no Junction Mode aqui, ligar ele com a base. Ligar ele aqui com VCC, tá? Agora sim passa a corrente de base, tá? Então se eu mandar simular, ele vai acender aqui, ok? Muito bem, tá? Então vou parar a simulação aqui e nós vamos fazer a porta NOT, tá? A porta NOT, gente, é o seguinte, né? Ela é exatamente esse circuito aqui, tá? Só que a saída dela é aqui, ó, tá? A saída dela é nesse ponto aqui. Então, nesse ponto aqui, eu vou criar um resistor aqui, vou colocar um resistor aqui de 560 ohms, tá? Mais aqui, 560 ohms. E aí eu vou colocar um LED aqui, tá? Então, vou colocar um LED aqui. Um LED verde, tá? Então, mais aqui. Mais aqui assim, né? Tá? E aí eu vou ligar ele no terra, tá? Vou ligar ele no terra. A saída da porta é aqui, ó, certo? Certo? E esse resistor aqui, eu vou ligar ele na chave, tá? Mas onde na chave? Aqui, ó. Porque aqui eu seleciono se eu vou colocar VCC aqui ou se eu vou colocar GND aqui. Se eu colocar GND aqui, o transistor está no corte, não passa corrente nenhuma, tá? Se eu colocar VCC aqui, passa a corrente aqui, uma corrente tal que satura o transistor, ele fecha, tá? Então, se ele fecha, o LED não vai acender, né? Porque esse caminho aqui é de menor resistência, tá? Então, aqui na base, se eu colocar GND, não vai passar corrente de base, então não vai passar corrente coletor-emissor, é como se o transistor fosse uma chave aberta, tá? Se eu colocar na base, se eu colocar no GND, no VCC, quer dizer, vai passar corrente entre coletor e emissor, tá? Então é como se o meu transistor fosse uma chave fechada, tá? Então quando passa a corrente de base é como se o transistor, nesse caso aqui, fosse uma chave fechada, tá? Então eu vou ligar ele aqui. Ok, pronto. Então vamos lá, né? Vamos simular. Então vê que esse LED aqui está aceso e esse aqui está apagado, tá? Se eu mudar a chave aqui, esse aqui acende e esse aqui apaga. Tá vendo aqui, ó? Então esse LED aqui é exatamente a negação desse, ó. Se esse daqui é 0, apagado, esse daqui é 1, aceso, tá? E vice-versa. Se esse daqui é 1, aceso, esse daqui é 0, apagado. Se você quiser, né? Aqui a gente está pegando a saída, essa saída poderia ir para outro circuito. Mas se você quiser, tá? Você pode inclusive simplificar, tirar esse resistor aqui, se você quiser, tá? Mas primeiro você tem que parar a simulação. Então vou tirar esse resistor aqui, tá? Vou ligar o LED aqui, dessa forma aqui, ó. Tá? Então eu vou dar um play aqui para simular. Então, a mesma coisa, né? Vem aqui com a setinha. Aí, ó. Ok? Então essa daqui foi a porta NOT no Proteus, tá? Vou parar minha simulação. Vou salvar aqui. E agora nós vamos implementar isso aqui no protoboard, tá, pessoal? Bom, antes de começar, tá? Vamos falar um pouco, para quem não está familiarizado, sobre a questão do protoboard, tá? O que vem a ser o protoboard? O protoboard é uma matriz de contatos, né? Essa matriz de contatos, você pode, por exemplo, colocar componentes eletrônicos nela, tá? E interligar esses componentes. Ou colocar a fonte de alimentação. Então, por exemplo, aqui, nessa linha vertical aqui, né? Você coloca linha de alimentação negativa, tá? Então aqui você coloca a linha de alimentação negativa. O 0 volts ou ground, tá? Ou terra, né?
Nota que essa linha azul ela é interrompida aqui, ou seja, né, esses pontos aqui eles fazem contato entre si, tá? Mas daqui para cá você não tem mais contato, ok? Não tem mais contato. Aqui você coloca a alimentação positiva, então essa linha vertical aqui é para alimentação positiva, tá? Se você coloca um componente, por exemplo, um transistor, né, nesses 3 furos aqui, por exemplo, tá? O que acontece, ó? Aqui já a orientação de contato é vertical, ó. Então nessa linha aqui, tá? Nessa linha aqui que vocês estão vendo, todos os fios que você ligar, tá, vão estar conectados a esse terminal do transistor, tá? Aqui nessa linha, o que você conectar, todos os fios vão estar ligados a esse terminal aqui, ok? Só que esse lado aqui não está ligado com esse lado aqui, tá? Esse lado aqui está separado desse lado aqui, ó, tá? Então essa mesma linha aqui, de um lado está ligado a um pino, mas do outro lado não está ligado a esse pino. Então você poderia, por exemplo, colocar um outro transistor aqui, por exemplo, do outro lado, se você quisesse, tá? E fazer ligações aqui. Como é que a gente faz ligações? A gente usa esse tipo de fio aqui chamado fio com ponteira, tá? Então, por exemplo, eu ligo ele aqui, ó, tá? Se eu ligar aqui, o que eu fiz aqui, ó, liguei esse terminal do transistor aqui, tá ligado aqui nesse fio aqui, tá? Ok? Se eu ligar esse fio aqui no positivo, tá? Então eu liguei esse terminal aqui do transistor no positivo, ou ligo no negativo, ou eu posso ligar em outro componente, por exemplo, eu posso pegar e ligar isso aqui numa chave, por exemplo, eu posso ter uma chave aqui, tá? Coloco minha chave aqui, tá? E ligo esse terminal aqui no terminal da chave, por exemplo, aqui, ok? Isso daqui, pessoal, é bem básico, tá? Então isso permite você montar o circuito aí, tá? Bom, como é que eu vou obter meus 5 volts, né? Aí você deve estar pensando, não, como é que você vai obter os 5 volts? Bom, basicamente, eu vou usar um negócio chamado regulador de tensão 7805, tá? O 7805, ele é um CI que ele parece um transistor, mas ele não é um transistor. Eu vou mostrar o 7805 para vocês, tá? Bom, o 7805 é esse CI aqui que está nesse dissipador de calor aqui, né? Então, para eu usá-lo no protoboard, eu teria que desparafusar aqui, dessoldar esse cara aqui e tal. Isso vai dar para mim muito trabalho, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma placa que tem o 7805, tá? No caso aqui é uma placa Arduino, tá? Isso aqui é uma placa Arduino, mas ela está sem o Arduino, tá? Então eu vou ligar meus 9 volts aqui, e aqui eu vou pegar o GND e os 5 volts, tá? Então nesses pinos aqui eu vou pegar, tem um pino aqui que é GND, outro é 5 volts, e são as saídas do regulador de tensão aí, tá? Então eu consigo obter os 5 volts dessa forma. Lógico que tem outras formas, né? Você poderia ligar um carregador de celular, por exemplo. Você pega o carregador de celular, corta a ponta dele, né? Não a ponta da USB, né? A ponta da USB, a ponta que tem o USB você liga no carregador, a outra ponta você corta, pega o fio vermelho e o fio preto. O fio vermelho é 5 volts, o fio preto é 0 volts, tá? É uma outra forma de fazer, mas eu vou fazer da forma mais simples aqui, tá? Bom, então veja aí que a primeira coisa que eu fiz aqui na minha montagem, tá? Foi ligar a bateria de 9 volts aí no conector da minha placa Arduino, que não tem o Arduino, né? Eu só vou usar o regulador de tensão dessa placa, tá? E alimentar os dois lados aqui do protoboard, né? Então eu estou alimentando aqui a parte do menos, né? O fio azul aqui está ligado no GND, o fio vermelho está ligado no VCC, tá? E esse lado aqui, ele não está conectado com esse, tá? Então eu estou usando 2 fios aqui para conectar esse lado nesse, ok? Agora eu vou ligar a chave, um LED e vou
usar a chave para acender o LED, tá? Igual a gente fez lá no Proteus. Então vamos começar a montagem da mesma forma que a gente começou ali, vamos começar pela porta NOT, tá bom? Bom, então veja o que eu fiz aqui no passo da montagem, né? Aqui atrás a gente tem a chavinha, tá? Aqui eu liguei, nesse terminal da chavinha eu liguei GND, nesse daqui eu liguei VCC e aqui eu vou ligar no meu resistor que eu vou ligar no LED, tá? Aqui nós ligamos, né, a saída da chave aqui no resistor de 560 ohms, ligamos no LED, ligamos o LED aqui no terra, ok? Então aqui com a chavinha eu consigo controlar, eu consigo ligar, tá? Você tem que apertar ela contra o protoboard aqui, ó. Ligar e desligar, tá? Ó. Tem que apertar a chavinha aqui, ela não entra. Certo, ó. Difícil aqui, né? Ela tem que fixar bem no protoboard aqui para ela acender, certo? Mas você consegue fazer aqui, né? Se você segurar a chavinha, você consegue ligar e desligar o LED aqui, ok? Bom, agora nós vamos ligar o transistor, ok? Bom, você deve estar se perguntando, né, por que a chavinha ela não encaixa direito no protoboard, né? E a razão para isso é bastante simples, né? Eu peguei, né, como vocês podem ver aqui, ó, e desentortei, quer dizer, entortei, né, essa parte aqui que é uma parte de sustentação da chavinha, tá? Eu entortei ela usando um alicate de bico, tá? Porque esse pedacinho aqui é maior que o furo do protoboard, né? Esse pedaço da peça aqui, ó, que vocês podem ver aqui, é maior que o furo do protoboard. Então isso aqui não entra no protoboard de jeito nenhum, né? E, né, como vocês podem ver aqui nessa peça aqui sem entortar, né? Ok? Então, realmente, né, ela não encaixa se você não fizer essa adequação, ok? Mas tem outras formas de fazer, claro, né? Por exemplo, você poderia soldar ela numa placa de circuito impresso e encaixar a placa de circuito impresso no protoboard. Mas isso ia dar muito trabalho, então eu fiz desse jeito mesmo, né? Agora eu vou desentortar, né, e fazer uma placa de circuito impresso com isso depois. Mas a razão é essa, ok? Uma outra pergunta que você poderia fazer, né, já que existem alguns circuitos na internet que utilizam push button, né, que é esse botão de apertar aqui, né? Ok? É por que eu não usei o push button, né? Mas se você olhar o esquemático, você vai ver que o push button ele deixa o circuito aberto, né? E a chavinha não. A chavinha ou você coloca ela em VCC ou em GND, tá? Que é isso que a gente quer. Então eu não usei o push button por essa razão, tá? Mas alguns circuitos colocam aí, usam o push button, né? Se você colocar um resistor de pull down, né, para puxar o circuito para baixo quando o botão está aberto, você poderia usar um push button de forma tranquila, ok? Eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão do pull down e do pull up, tá? Dos resistores de pull down e pull up um pouco mais para frente, ok? Bom, aqui nós temos nosso circuito montado, né? E vocês podem observar aqui que eu liguei o emissor do transistor no terra, né? Por isso esse fio azul aqui, tá? A base eu liguei no resistor de 10K, tá? Então a base aqui, não, aqui a base aqui, certo? Aqui o resistor de 10K, tá? E aqui o resistor de 10K ligado na chave, ok? E o coletor, tá? O coletor é esse fio amarelo aqui, tá ligado no resistor de 560 ohms, que tá ligado no VCC, ok? Aqui, né? Então o que vai acontecer aqui? Quando eu mudar a chave, um apaga e o outro acende, certo? Ó. Mudei a chave aqui, tá? Ó. Vou fixar a chave aqui, peraí. Vou fixar com o dedo e mudar com o outro aqui, porque essa chave ela não encaixou direito no furo, tá? Então olha aqui, ó. Então veja lá, ó. Estou segurando a chave aqui porque ela não encaixou direito no furo, tá? Ó.
Então, quando eu trocar a chave de lugar, um acende e o outro apaga. Tá vendo aqui? Certo? Ó. Troquei, troquei de novo, troquei de novo, tá? Então, quando a entrada é 0, a saída, quando a entrada é 1, né? No caso aqui a entrada é 1, a saída é 0. Quando a entrada é 0, a saída é 1, ok? Então essa daqui é a porta lógica NOT, tá? Essas chavinhas aqui, elas não encaixam muito bem no protoboard, tá, pessoal? Então, se você for usar uma chavinha dessa daqui, solda um fio nela e coloca o fio no protoboard, tá? Para você poder controlar a chavinha na mão, porque do jeito que eu fiz aqui não deu muito certo não, tá? Mas está funcionando o circuito aqui, ok? Bom, vou fechar esse projeto aqui, tá? E vou mostrar para vocês os outros projetos que eu fiz aqui, tá? Então, vem aqui Open Project, tá? Então, vamos lá na disciplina aqui, Lab de Lógica. Vamos aqui na porta OR, tá? Abrir a porta OR aqui, tá? Então, como é que nós fizemos a porta OR aqui, né? A porta OR aqui, nós usamos duas chaves, né? E esse LED aqui é a saída, certo? Então, vocês podem ver o circuito aqui, como é que ele foi montado, tá? E faz esse circuito aí no Proteus se vocês quiserem, tá? Veja que para limitar a corrente do LED eu uso o resistor de 560 ohms, né? Aqui também, certo? 560 ohms. E para a base do transistor eu coloco um resistor de 10K, tá? Então eu vou dar um play aqui, tá? Para vocês verem a simulação. Então veja, ó, se ambos as chaves estiverem em 0, né? Se ambos os LEDs estiverem apagados, esse LED está apagado. Se um estiver aceso, né? Ele está aceso, tá vendo aqui, ó? Se qualquer um dos dois estiver aceso, ou os dois estiverem acesos, né? Ele fica aceso, ok? Nós vamos fazer esse circuito aqui no protoboard, ok, pessoal? Bom, então vou parar minha simulação aqui, tá? Fechar o projeto, tá? Vou abrir o projeto aqui, aqui no Lab de Lógica Digital, porta END, tá? Então, vou abrir aqui o projeto da porta END, tá? Então, aqui eu tenho o projeto da porta END, tá? Então, eu tenho aqui, eu tenho aqui meu LED de saída, tá? Aqui eu coloquei alguns probes aqui, né, para ver a tensão aqui, tá? Depois eu ensino como faz isso, tá? Mas é porque eu estava tendo problemas com aquele transistor que eu falei para vocês lá no começo da aula, tá? Então eu queria ver o nível de tensão, tal, para ter certeza que o componente estava com problema, tá? Basicamente aqui eu tenho dois LEDs, né? E aqui eu tenho um circuito formado por dois transistores aqui, os dois eles estão em série, né? Lá na porta OR os dois eles estavam em paralelo, né? Então aqui o LED só vai acender se os dois LEDs estiverem acesos, né? Ou seja, se você coloca VCC aqui e VCC aqui, você tem VCC na saída, o LED acende, ok? Então vamos simular esse. Então veja aqui, ó, 0 e 0, o LED está apagado, né? Se eu colocar essa chave aqui em 1, o LED ele continua apagado, né? Se eu colocar essa daqui em 1, mas não colocar outra em 1, né? Esse LED acende aqui, mas esse aqui continua apagado. E somente quando os dois LEDs acendem, esse daqui acende, tá? Então, esse daqui é a porta END, tá? E eu vou vou implementá-la, tá? E eu vou implementá-la no protoboard para vocês verem, tá? Bom, antes de começar a implementação, você precisa dar uma olhadinha, né, no datasheet do BC1548, tá? Então, se você colocá-lo com o chanfro para baixo, tá? Então, o que está à esquerda é emissor, o que está no meio é a base, o que está à direita é coletor, tá? Então, se ele estiver nessa orientação aqui, emissor, base, coletor, ok?
Esse aqui é o datasheet dele, tá? É importante para quem vai projetar, por exemplo, algum circuito usando esse transistor aqui, tá? E você tem aqui vários exemplos no Google, né? Então, por exemplo, se você estiver olhando ele com o chanfro para cima, né? Aí inverte. Então, ó, coletor, base, emissor, tá? Ok? E eu vou mostrar para vocês também como é que testa o transistor usando o multímetro, tá? Meu multímetro, ele tem uma funcionalidade específica para testar transistores, tá? Mas se você não tiver se você tiver um multímetro mais simples, eu vou explicar também como é que testa o transistor para saber se ele está funcionando ou não, ok? Bom, pessoal, aqui vocês podem ver o circuito da porta end, tá? Ele está montado parcialmente porque eu quero colocar dois LEDs indicadores aqui e duas chavinhas aqui para eu controlar na mão, tá? Isso na verdade é só para inglês ver, tá? Porque esses LEDs indicadores eles vão ficar acesos, né, quando a chavinha estiver em GND, em VCC, né, e vão ficar apagados quando a chavinha estiver em GND, né. Mas aqui é o seguinte, aqui as duas bases aqui através do resistor de 10K, elas estão ligadas em VCC. Se eu colocar uma delas em GND ou as duas em GND, tá, o LED apaga, tá. Se eu colocar as duas em VCC, o LED acende, tá? Então eu vou terminar de montar o circuito aqui com as chavinhas, tá? Para vocês verem que quando os dois LEDs ficam acesos, esse fica aceso, e quando um fica apagado e o outro fica apagado, ou os dois ficam apagados, o LED de cima aqui fica apagado, ok? Bom, então aí eu coloquei os LEDs indicadores, né? Isso aqui é só para inglês ver, na verdade, porque a gente já tinha testado antes, tá? Então, como vocês podem observar, se eu colocar esse aqui em 0, a luz apaga ali, né? O LED apaga aqui porque é 0 e 1 dá 0, né? 0 é 0 dá 0, né? 0 é 0 dá 0, tá? 1 e 0 dá 0, né? E 1 e 1, né? Se você colocar aqui 1 e 1. Essas chaves elas não fixam bem no protoboard, mas vocês podem ver 1 e 1 dá 1. Né? Vou colocar. Bom, então aqui, pessoal, eu fiz a implementação da porta lógica OR, né? Então, vocês podem observar o seguinte, ó, se eu colocar os dois, qualquer um dos dois, qualquer uma das duas bases, tá, que está ligado ao resistor de 10K aqui, se eu colocar qualquer uma delas em VCC, o LED fica aceso. Então, ó, basta que uma fique em VCC, né? A outra pode ficar em GND, mas basta que uma fique em GCC para que o LED fique aceso, tá? O LED só vai apagar quando eu colocar as duas em GND aqui, ó, ok? Se eu colocar uma, a outra ou as duas, ó, certo? O LED acende, né? Então, ou seja, né? Aqui eu tenho o quê? 0 ou 0, dá 0. 0 ou 1, dá 1, né? 1 ou 0, dá 1, né? E 1 ou 1, dá 1, certo? Então agora vamos fazer a parte que é para inglês ver, né? Que é a parte dos LEDs indicadores aqui, ok? Bom, então aqui é a parte para inglês ver, né? Então vocês podem ver aqui, quando os dois LEDs estão apagados, eu tenho 0 ou 0, que me dá 0, ok? Se eu colocar qualquer um deles em 1, né? Por exemplo, esse daqui em 1, então 1 ou 0 dá 1, né? 1 ou 1, não, 0 ou 1 dá 1, né? E 1 ou 1, certo? Dá 1 aqui, ok? Então, ó, 0 ou 0, 0, né? 0 ou 1, 1. 1 ou 0, 1. 1 ou 1, 1. Ok? Então essa foi a implementação aí da porta lógica OR usando transistores, ok?